convidar agora para se juntar a nós nesta cobertura o morador de Holon, que é cidade no sudeste de Tel Aviv, Ilan. Ilan, eu quero que você pronuncie o seu sobrenome, por favor, para não incorrer em nenhum erro aqui e me diga, por favor, como estão as coisas por aí neste momento, fim de noite de domingo, no país de Israel. Bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. Boa tarde para vocês no Brasil. Meu nome é Ilan Izikovich, um pouco difícil mesmo. Nesse momento as coisas aqui estão relativamente tranquilas. A gente teve, como noticiado por vocês, um ataque um pouco mais cedo, há algumas horas, com um volume de míssil muito inferior do que aconteceu no dia anterior e no dia anterior a ele também. E a gente vai agora dormir com a expectativa de que não venhamos a ser acordados à noite com mais ataques iranianos. A sua cidade aí está há quanto tempo de Tel Aviv, Ilan? A cidade fronteiriça com Tel Aviv, a região, cidade dormitório, mais ou menos. Então a gente faz divisa com Tel Aviv. Perfeito. Uma peculiaridade deste conflito que a gente tem visto é que o Irã não tem aguardado a madrugada em específico para fazer os seus ataques. A gente teve nesse domingo aí em Israel, à luz do dia, os ataques acontecendo também. Mas ainda assim é uma expectativa de que tudo se intensifique durante a madrugada, né? Na madrugada de ontem para hoje, aí em Israel, exatamente às 3 da manhã, a gente estava em cobertura aqui ao vivo na Jovem Pan, foi um momento em que novamente os ataques aconteceram, o sistema de defesa funcionando em Israel, alarmes tocando, ainda assim com pessoas que vieram a ser atingidas e que faleceram, né? Eu quero saber como é que você agora, se preparando para entrar na madrugada, aí são 11 horas da noite, 11h30 aproximadamente, não é isso? Como é que você vai dormir em paz? Você consegue? Há muitas pessoas que a gente tem entrevistado que já dormem no quarto protegido, né, no bunker. Explica pra gente essa realidade aí em Israel, Ilan. Bem, essa foi a primeira vez, na verdade, desde o primeiro ataque do Irã, que começou ano passado, né, não pode esquecer, que eles atacam no meio do dia. Normalmente eles preferem atacar à noite, era algo ciente que seria à noite também quando a gente começou a nossa empreitada contra o regime teocrático ditatorial do Ayatollah. Mas, em todo caso, cada vez mais a defesa israelense, no sentido de proteção dos seus cidadãos, vem se especializando e ficando mais confortável, se eu posso dizer assim, para os cidadãos. Se no início da guerra a gente tinha uma sirene que tocava, hoje nós temos alguns passos no processo de informação à comunidade civil que o míssil está se aproximando, uma sem um alarme um alarme propriamente dito, só uma mensagem que é enviada por aplicativo, depois os telefones tocam e aí sim vem a sirene. Então, desde a primeira mensagem até o míssil chegar aqui, a gente já conseguiu chegar no local apropriado, que no caso do meu prédio é no subsolo, a gente já conseguiu chegar no lugar apropriado e se preparar mentalmente para os mísseis, que a gente escuta as explosões, em sua maioria deles ainda no ar. São poucos os casos de mísseis que conseguem atingir o seu alvo. Como a gente tem visto, foram uns 300 mísseis enviados desde o início da operação e uma pequena porcentagem conseguiu penetrar a defesa israelense, atingindo algum alvo efetivamente estratégico para o Irã e não casas de civis. E os cidadãos de Israel levam muito a sério esses alarmes, né, Ilan? Porque a notícia que a gente vai recebendo é que boa parte desses que vieram a falecer nos ataques que se iniciaram agora, nessa última leva de ataques do Irã, foram pessoas que não se dirigiram aos bunkers, foram pessoas que não se dirigiram aos locais de maior proteção. Então, há um consenso entre toda a população em atender a todos os tipos de alertas, de alarmes, de sirenes tocando. Há uma mobilização popular a respeito desse respeito, né? Exatamente. Principalmente nos prédios mais antigos como o meu, o bunker é comunitário, no subsolo. Então, hoje à tarde, quando tocou, entrou gente da rua também para se abrigar e a gente acaba criando algum tipo de vínculo com as pessoas. Quando alguém quer subir, o outro já impede, porque a gente tem uma notificação também para voltar às nossas residências ou à nossa vida rotineira quando o ataque já foi superado. Então, há uma comoção para que as pessoas fiquem no bunker, porque além dos ataques, além dos mísseis, tem os fragmentos, que a gente não pode esquecer que eles vão cair em algum momento. Inclusive, alguns deles, quando muito grandes, têm outros foguetes que explodem eles.
o foguete do Irã não vai ser o domo de ferro, né, que a gente tem, que vai explodir, mas os pedaços pequenos deles às vezes são destruídos por esse mecanismo de defesa. Então a gente tem toda a preocupação porque caem pedaços, é inerente que vai cair. Então a gente fica protegido e, claro, seguindo as orientações. Até amanhã a gente tem uma recomendação do Pico da Hora, que seria talvez a defesa civil, algo análogo a isso, para não se aglomerar, lojas que não sejam obrigatórias fiquem fechadas, tudo isso para preservar a vida do cidadão, que é algo que a gente tem muita noção que o governo tem o interesse de nos resguardar, diferentemente de outros lugares do mundo que capitalizam a morte dos seus civis. Israel não, ele tenta nos preservar desse tipo de acontecimento. Tem bunkers na rua que a gente pode se abrigar a qualquer momento, tem várias medidas que vão nos proteger. Ilan Eizkovics, que fala conosco diretamente lá da cidade de Holon, que é cidade limítrofe de Tel Aviv, segue com a gente aqui na programação. Ilan, você aguarda só um momentinho que eu vou chamar agora o professor Furriela e também o Robson Farinazzo, que estão conosco. O professor Furriela tinha uma pergunta para o Robson Farinazzo a respeito do conflito, não é isso? Professor Furriela, com a palavra. Isso aí, boa tarde novamente. Nós sabemos que há uma distância geográfica grande entre Israel e o Irã. Eles não têm fronteira um com o outro, né, além dessa distância que eu mencionei. E a guerra ela tem sido organizada aí por ataques aéreos, principalmente organizados pelos mísseis, né? Há alguma maneira que o senhor imagine, né, dentre algumas opções aí em questão de logística militar, desse confronto ser diretamente organizado entre forças terrestres, entre os exércitos de ambos os países? Professor Furriela, obrigado pela pergunta, um grande abraço para o senhor, abraço também para o pessoal de Israel, o senhor Herkovich, que está aqui falando conosco. Professor, eu acredito o seguinte, eu acho que a intenção principal do Netanyahu é conseguir atrair os Estados Unidos para uma guerra contra o Irã, né? Aí os Estados Unidos faria diversos bombardeios, destruiria algumas instalações estratégicas do Irã, em seguida se abririam negociações. Eu não acho que nem os Estados Unidos, nem Israel pensariam num ataque terrestre contra o Irã. Eu lembro que entre os anos de 1980 e 1988, Saddam Hussein, que tinha o quinto maior exército do mundo, tentou sem sucesso invadir o Irã. Eles conseguiram morder uma franja ali, mas depois acabaram aí tendo que partir por uma negociação. Então eu não acho que a coisa evolua nesse sentido. Agora, se o Netanyahu conseguir atrair o Trump, né, para essa guerra, os Estados Unidos, aí eu acho que ele tem assim um avanço estratégico. Não vou nem dizer que é uma vitória estratégica dele, porque a gente não sabe como é que vai acabar isso, né? Mas eu acho que esse é o principal objetivo dele. Só que o Donald Trump, ele é naturalmente avesso, né, a iniciar outras guerras, né? Então, assim, a gente está trabalhando num terreno de muitas incertezas, né, professor? Quer complementar, professor Furriela? Não, só realmente isso, né? Porque, veja só, são forças armadas poderosas, as forças terrestres iranianas também consideráveis ali na região, uma potência regional, né? A gente sabe que tem esse distanciamento geográfico, mas era mais uma questão de logística militar, né? A visão do comandante sobre isso, já que é um homem das Forças Armadas. Eu quero trazer de volta... a preocupação... O Coba, só um minutinho, só para complementar, a preocupação dos Estados Unidos é que eles têm bases no Kuwait, bases no Catar, bases da Arábia Saudita, bases no Iraque, na Síria, etc. E todas essas bases podem ser atingidas pelos mísseis e drones do Irã, né? Então o presidente Trump está com uma cautela muito grande com relação a isso, né? É uma situação bastante... Além do que, nós nunca podemos esquecer, se a situação se agravar, a gente não sabe como é que vai ficar a situação do petróleo, né? Quero trazer de volta aqui para a nossa conversa o Ilan Eizkovics, que fala diretamente de Israel. Ilan, eu quero justamente entender o clima aí entre os moradores de Israel em relação a essa ação de Israel de ataque ao Irã. Há apoio da população para essa medida de Israel? Eu acho que o sentimento maior é orgulho, que a gente pode dizer em relação a isso, por mais que ainda em relação à guerra de Gaza tem muito descontentamento por parte da população, que acha que já deu o que tinha que dar. Em relação ao ataque ao Irã, é o contrário. A gente sabia da ameaça, sempre o Irã deixou bem claro esse interesse em destruir Israel, em varrer do mapa,
e a maneira como foi procedida, principalmente no início da guerra, eliminando as lideranças tanto militares quanto científicas do Irã, todo o processo feito em loco no Irã, que até agora está acontecendo, com carros explodindo, a gente sabendo exatamente onde estão as lideranças, eu acho que enche a população israelense de orgulho do seu exército, principalmente, mais do que dos seus políticos. A gente vê que realmente o braço do Mossad ele está presente de maneira muito presente lá no Irã, e isso é algo que nos conforta, saber que é algo bem organizado. Claro que existe uma tensão, a gente sabe que pode acontecer ataques aqui em Israel a qualquer momento, o sistema de defesa israelense não é hermético, como nenhum mas ao mesmo tempo o histórico desses quase 2 anos de guerra mostram que as vítimas de ataques de mísseis são mínimas comparadas ao potencial que poderia ter, e são principalmente daqueles que não seguem as orientações do governo de se manter em local seguro. A gente atualiza a informação de que um membro da Guarda Revolucionária havia sido morto. A gente estava falando do chefe da inteligência da Guarda Revolucionária, Mohamed Kazemi, e seu vice, que haveria sido morto, os dois, né? Morreram neste domingo, segundo a agência iraniana. Lembrando que o chefe da Guarda, não o chefe da inteligência agora, o próprio chefe, o comandante da Guarda Revolucionária, Hussein Salami, já havia sido morto nos primeiros bombardeios. Então, comandante Farinazzo, há de fato aí uma situação muito clara de atingir as lideranças, em especial as lideranças da Guarda Revolucionária lá do Irã. Sim, Coba, mas a gente tem que olhar como cada sociedade percebe isso daí, né? Para o Ocidente, para a sociedade israelense, isso é visto como uma grande vitória. Para a sociedade iraniana, as pessoas vão ser vistas como mártir. Quanto isso impacta na cadeia de comando de uma organização grande como a Guarda Revolucionária Iraniana, eu não sei precisar para você. Lógico que sempre que você mata uma liderança, você também destrói as conexões que ela tinha. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: na estrutura militar, toda vez que morre, você perde uma liderança é baixa, né? Você tem o que se segue já assume as funções dele. Eu não sei, sinceramente, eu não tenho condição de dizer para você até há quanto tempo, assim, qual vai ser o impacto. O general Meir Dagan, que foi já falecido, que foi chefe dos serviços de inteligência de Israel, ele costumava dizer o seguinte, né? Para que você vai, um automóvel tem mais de 25 mil peças, por que você vai destruir 100 peças dele? Você mata o motorista. Era essa a filosofia, né? Mas ao longo dos anos, diversos cientistas do programa nuclear iraniano, do programa de mísseis, foram assassinados e os programas continuam aí. Então, assim, eu não tenho condição de dizer para você qual é o percentual de impacto que esses assassinatos têm na conjuntura geral. Eu quero saber a opinião do professor Manuel Furriela, porque isso gera uma grande diferença, né, professor Furriela, entre quem são os alvos de Israel na comparação com aqueles que têm sido os alvos do Irã. A gente está falando aqui de autoridades militares, né? A Guarda Revolucionária é o braço mais poderoso do exército do país e que, portanto, tem esta condição de ser força militar, pessoas que se colocam e que são treinadas para a guerra lá no Irã, à medida em que os mortos até agora em Israel são civis, são pessoas do povo, e isso tem a sua diferença. Eu quero a sua análise, professor Manuel Furriela. Bom, a gente tem duas diferenças aí grandes, né, nas abordagens. No caso israelense, por conta da sofisticação do seu serviço secreto e por conta de equipamentos muito precisos que têm à sua disposição, eles têm capacidade de atingir essas principais lideranças. Tá? Então, não é que o Irã também não buscaria, né, tentar matar Netanyahu, tentar matar altos comandantes israelenses. Sim, esse também seria um objetivo, né? Mas há uma dificuldade muito maior de um lado do que do outro em relação à sofisticação que você tem dos serviços que eu apresentei. Esse é um dos aspectos. Tanto é verdade que quando você tem tentativas de assassinato de lideranças de Israel, isso já aconteceu, aliás, até já teve algumas baixas, não no volume que você tem no Irã, mas já aconteceu, você tem, através ou mediante ataques terroristas, ataques pontuais de pessoas infiltradas dentro do próprio país. Essa a distância
tem uma demanda tecnológica de serviço de informação que aí só Israel realmente vai conseguir organizar nesse volume, né? Pega aí a quantidade de lideranças iranianas mortas, desde que, se a gente quiser pegar um período aí de amostragem, desde dos ataques terroristas organizados a Israel em outubro de 2023. E se a gente pegar também esta semana, né, realmente muito numeroso e muito representativo. Esse é um dos lados. O outro é o que eu falei também do Irã. Ele busca aterrorizar ou criar impacto dentro de Israel, atacar os alvos civis também favorece nesse objetivo. Então, acho que é uma composição dos dois. Agora, em relação às perdas, elas são, sim, consideráveis no meu entender, né? Então, você tem uma questão de desmotivação dentro do Irã. Imagine só as principais lideranças do país sendo mortas à distância pelo serviço israelense. Cria-se sim uma apreensão, cria-se sim uma insegurança em relação às lideranças do país. Eu acho que o fator desestabilização, ele é representativo neste caso. E se a gente pegar também o projeto nuclear, né, aqui historicamente ou analisando em outros que já foram organizados, os cientistas em projetos nucleares, eles são peças-chave no desenvolvimento. Um projeto nuclear, principalmente de artefatos, principalmente com o objetivo de produção de uma bomba, é de uma sofisticação tal que você precisa de um conjunto de cientistas que estejam ali permanentemente nesse trabalho com grande capacidade e trabalhando em conjunto. Digo isso pelos modelos que a gente encontrou na história. Só para a gente não pegar o projeto Manhattan nos Estados Unidos, a gente pode pegar, né, a espionagem que a União Soviética fez à época, que a levou a ter também armamentos nucleares, e outros como o Paquistão, que conseguiu ali trazer alguns cientistas para dentro do seu país, levando o conhecimento. Então, atingir os cientistas, sim, é representativo em termos de debilitar ou atrasar o projeto nuclear iraniano. Eu quero agradecer demais a participação do professor Manuel Furriela, desde os primeiros momentos dessa cobertura especial da Jovem Pan, a respeito do conflito entre Israel e o Irã, nos ajudando a entender todas as questões envolvidas. Professor Furriela, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa e principalmente por essa ampla cobertura. Seguimos aqui nessa cobertura, continuo aqui com o comandante Robson Farinazzo e com o Ilan Ezikovics, que é morador de Israel. Eu quero voltar com o Ilan. Ilan, conta pra gente um pouco mais de você. Você mora há quanto tempo aí em Israel? Você tem filhos, tem crianças aí? Como é que você tem lidado nas suas questões em relação a este conflito? Você tem crianças que deixaram de ir para a escola? Você tem trabalhado nesses últimos 3 dias? Qual é a sua realidade nesse momento? Eu me mudei para Israel há quase 8 anos, vim do Rio de Janeiro, e desde que eu cheguei aqui eu me dedico à área do turismo, uma área que foi atacada primeiramente com o corona e agora com o conflito. Então, desde o dia 7 de outubro, claro, teve uma queda no turismo, ele começou a se reerguer, caiu de novo, voltou a se reerguer depois de cessar fogo. Teve uma pequena queda com o foguete dos Houthis que caiu próximo ao aeroporto, estava se reerguendo novamente. Eu terminei um grupo na quinta-feira, deixei eles no Egito e voltei para casa, e à noite começou o ataque, né? Então, especificamente a área do turismo é a primeira área a sofrer algum tipo de dano e a última a se reerguer. Então, eu, até segunda ordem, eu estou em casa desempregado, digamos assim, até que o aeroporto pelo menos volte a funcionar e a gente tenha um pouco mais de tranquilidade. Porém, é importante frisar que nesse período todo de guerra sempre houve grupos de brasileiros vindo para cá das mais diversas formas, via aérea ou terrestre, via Jordânia ou Egito, mostrando o amor que o brasileiro médio tem com Israel. Você é guia aí em Israel, ou lá é isso? Exatamente, sou guia de turismo aqui em Israel. Perfeito. E há esse grande interesse aí do mundo todo no turismo em Israel, comprometido naturalmente pelas questões que você nos traz. Como é que você vê a projeção aí, os próximos meses? Porque quando o conflito com o Hamas se instalou, a guerra com o grupo terrorista, havia uma expectativa de quanto tempo duraria. E
durou muito tempo, assim como tem ainda operações acontecendo na faixa de Gaza. Como você projeta o conflito com o Irã para que as coisas voltem ao normal em Israel? Olha, o governo israelense diz que o conflito com o Irã, por mais que seja mais belicoso, digamos assim, mais perigoso talvez, ele não tende a se estender por muito tempo. A gente tem prognósticos de 2 semanas, 1 mês, até por conta de limitações do Irã de atacar a gente. Ele tem um arsenal limitado de mísseis que tem o potencial de percorrer a distância até Israel. Não tem aeronaves que possam atacar a gente dessa mesma forma. Então, a gente realmente não sabe quanto tempo vai demorar, mas talvez até mais rápido do que imaginava. Vide que as autoridades israelenses também estão surpresas com a facilidade que a gente conquistou o domínio aéreo sobre o Irã, fazendo ataques hoje, inclusive, próximos à fronteira com o Turcomenistão. Então, talvez isso leve a uma fim das hostilidades iranianas a Israel, pelo menos dos mísseis, não com os drones, de maneira mais rápida. Inclusive, a gente pode acompanhar nitidamente a queda do número de projéteis enviados pelo Irã a cada ataque que faz. Quando fez em outubro foram 2 levas de 200, o primeiro ataque foi de 150 mísseis e agora o último foram 28 mísseis enviados. Isso com certeza é resultado, isso é fruto do exímio trabalho que a nossa Força Aérea, o nosso Exército vem fazendo na destruição não só dos foguetes, como também dos lançadores de foguetes. Afinal, se eles têm 2 mil, 5 mil, 1 milhão de foguetes, se eles não têm lançadores, não tem como lançar, eles não têm como atingir a gente. E prova disso, inclusive, são as notícias que saíram, e a gente não tem confirmação oficial, de que havia, inclusive, o contato do Irã com o Paquistão para que fosse fornecido alguns foguetes para o Irã, porque realmente mostra que os ataques israelenses estão impondo uma dificuldade no Irã em retaliar. Eu quero falar sobre isso com o comandante Farinazzo, que está com a gente aqui. Comandante Farinazzo, dá um panorama geral sobre os materiais bélicos envolvidos neste conflito, se são próprios todos de Israel ou do Irã, quem é que ajuda Israel, quem é que pode ajudar o Irã neste conflito que se instala? Bom, Coba, o Israel tem material em boa parte fornecido pelos Estados Unidos e Alemanha. São os maiores fornecedores aí de material para Israel, mas todo o resto da Europa praticamente apoia Israel aí também. A gente acredita que outros países forneçam matéria-prima. Mas eu acho que no momento o Israel é mais dependente dos Estados Unidos porque as fábricas israelenses estão sob grande pressão. No caso do Irã, eles têm uma produção autóctone, tá? Eles fabricam muita coisa ali, inclusive alguma expertise de drones do Irã foi repassada para a Rússia, né? E os russos aperfeiçoaram. E essa coisa é sempre bionívoca, essa relação. Você envia o armamento, o seu aliado ele aperfeiçoa, e aí você fica ciente desses aperfeiçoamentos, o armamento original é aperfeiçoado também nas suas fábricas. Agora, um grande aliado, pouco conhecido do Irã, que lhe forneceu muita expertise, foi a Coreia do Norte, principalmente com relação a tecnologias de mísseis e talvez alguma tecnologia nuclear. Eu não subestimaria a capacidade dos sistemas de mísseis do Irã, tá, Coba? Provavelmente são os melhores do Oriente Médio. Então teria a possibilidade de uma relação entre Coreia do Norte e o Irã, que são duas... Não, possibilidade não, ela existe. Existe. Ela existe. E inclusive existe isso já está com troca de expertise entre os dois países e muita coisa que deve acontecer também que nós não sabemos. Né? Muita coisa que deve acontecer, porque esse terreno é sempre nebuloso, nunca é o desenrolar real de uma guerra, nunca é aquilo que vem ao público. Né? Ele sempre tem uma camada é um iceberg. O público vê aquela parte de cima, mas embaixo tem muita coisa acontecendo aí, né? É uma situação preocupante essa que nós temos hoje em dia. Comandante Farinazzo, o que nos leva a nos preocupar ainda mais com a questão nuclear, né? Porque daí a gente não trata mais apenas das questões nucleares envolvendo o Irã, enriquecimento de urânio, os armamentos nucleares iranianos, mas também, se pensarmos nessa parceria, no que pode vir da Coreia do Norte. Isso gera preocupação? Gera, né? Eu acredito que o Irã ele não desenvolveu armas nucleares ainda até o momento
por alguma restrição interna deles. Esse tempo todo que eles estão trabalhando no projeto nuclear, você já poderia ter concluído mesmo. Por que não concluíram ainda, a gente não sabe, né? Havia uma fatwa do Ayatollah Khomeini proibindo o uso de armas nucleares pelo Irã. Dizem que o Khamenei suspendeu essa fatwa, nós não sabemos disso. É muito difícil saber o que acontece efetivamente nesses altos círculos do Irã. Mas eu penso, Coba, que dependendo de como as coisas andarem, dependendo das decorrências dessa guerra, nós vamos para um mundo mais perigoso e talvez haja nuclearização do Oriente Médio. Se o Irã adquirir capacidade nuclear, as coisas não vão parar por aí. A Turquia também vai por esse caminho, acredito que a Arábia Saudita, né? E as coisas vão ficar realmente bastante complicadas no futuro. O Ilan, que é morador de Israel, está com a gente aqui na nossa cobertura. Ilan, o fato de haver agora também essa questão envolvendo o armamento nuclear preocupa ainda mais o povo de Israel? Olha, as informações que a gente tem até o momento é que as instalações que desenvolviam o armamento nuclear foram danificadas a certo ponto que atrasaria ou impossibilitaria a criação de uma arma nuclear nesse futuro próximo. Esse, inclusive, foi o principal argumento que o governo de Israel passou para a sua população e apoiado por alguns governos internacionais do ataque ao Irã, tendo em vista as ameaças recorrentes que eles faziam a gente. As informações que nós temos até agora é que nenhuma arma nunca chegou a ser produzida, estiveram próximo dela, e que os ataques feitos principalmente à usina em Natanz levaram a danos significativos, fora, como foi comentado aqui, a morte dos cientistas que eram parte importante desse quebra-cabeça de desenvolvimento nuclear. Agora, em relação à Coreia do Norte, pelo menos aqui no noticiário israelense, a gente não vê muita informação a respeito da relação dela com o Irã, apesar de ser nitidamente algo que existia, mas o único aliado efetivo que se mostrou pró-Irã até o momento, mesmo assim não de maneira oficial, o Paquistão. Os outros países aqui da região, a maioria deles são sunitas, e eles sabem que o Israel é o primeiro da fila. Depois de Israel, vem os sunitas. Então, eles estão, de certa forma, acredito eu, bem satisfeitos, digamos assim, com esse atraso no desenvolvimento de uma arma nuclear por parte do Irã, porque o problema xiita-sunita acontece desde o início do Islã, e Israel só apareceu agora, assim, sendo um outro problema a eles, mas a rixa que existe entre as duas comunidades islâmicas é muito grande, muito antiga. Então, não seria uma surpresa que o rei da Arábia Saudita, rei da Jordânia e os demais líderes políticos aqui da região estejam indo dormir bem contentes com o serviço que já está fazendo a eles também.